Olá, boa noite. Boa Sejam noite. muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Valdelene Tenca, eu sou psicóloga aqui do Ateliê Stop e do Instituto SLIP. Instituto SLIP é um instituto de terapias integrativas. Fica aqui em Paulínia, se você não conhece, venha nos conhecer, ou então venha nos conhecer também por e-mail, por redes sociais, nós temos aplicativos, enfim, temos Instagram, entre em contato conosco, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, ele já esteve com a gente esse ano, mas veio falar mais um pouquinho sobre neuroplasticidade e a dependência química. Mas antes dele começar, eu quero falar um pouquinho para vocês dos nossos profissionais aqui do Instituto SLIP. Nós estamos hoje com a Roseli, que vai se reapresentar e falar um pouco do trabalho dela, o Ângelo Tenca, que é o administrador, a Roseli é psicopedagoga, tá? O Ângelo Tenca é o nosso administrador. Nós temos outros profissionais que estão atendendo, né? Estamos no fim do ano aí, com muitas atividades. Tá certo? Eu faço psicologia aqui, né? Trabalho de psicoterapia, trabalho com diversas outras técnicas, mas na psicologia a gente trabalha com o EMDR. Para quem não conhece, é um trabalho de sensibilização e reprocessamento ocular cerebral. É um trabalho bem interessante, é um procedimento, na verdade, não é uma técnica específica, mas é um procedimento da psicologia. E nós trabalhamos, como eu falei agora há pouco, nós trabalhamos com movimento ocular, né, nos olhos, mas também o tátil, movimento tátil, movimento auditivo, né? Muito interessante. Venha conhecer mais. A gente trabalha não só traumas, como diversas outras áreas, ansiedade, depressão. É um trabalho novo aqui no Brasil, tem só 15 aninhos, né? Mas é um trabalho bastante conhecido nos Estados Unidos, com bastante sucesso, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, estamos aqui à disposição com outras terapias também no Instituto SLIP, né? Temos arte-terapia, temos iridologia, temos trabalho aqui de estética. Só um minuto, vou admitir uma pessoa aqui. Temos diversos outros profissionais. Venham nos conhecer, né? Estamos aqui aguardando vocês. Roseli, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho, se possível. Bom, já estive me apresentando, né, esses dias, né, que eu fiz uma live, então, assim, para quem está entrando, quem já entrou aí, se me conhece, né, sou a Roseli, como a Paula apresentou, e sou psicopedagoga. Então, como eu disse para a Paula, a gente não conseguiu esse ano interagir e iniciar. Esperamos que no começo do ano a gente entre com tudo, né, Val? Então, assim, o que eu vou abordar mais dentro da clínica, né? Na verdade, ela já começou, sim, ela está com a gente, né? Ela não começou ainda na prática. A prática mesmo, isso, a prática. A Carla está tentando entrar. Acabei de admitir ela. Então, assim, trabalhar a parte de psicopedagogia com as crianças, né? Direcionar mais a parte de déficit escolar, é o que a gente vai abordar. E também a parte de orientação vocacional, né? É o que a gente vai abordar bastante também hoje, a parte, não só para o jovem que quer participar de um vestibular, que quer escolher a sua escolha, né, profissional, mas também para as empresas, né? Onde tem vários profissionais que hoje eles estão tristes, né, com o que estão fazendo, e às vezes é só a gente moldar um pouquinho, né? Eles não precisam sair da empresa, mas se reconhecer como profissional e buscar novas ferramentas. Então, a gente vai também ajudá-los a se encontrar dentro da própria empresa que ele já está. Então, a gente vai montar alguns projetos que a gente vai implantar junto com o Instituto, né, SLIP, com os profissionais do mesmo, né? E também trabalhar a parte de comportamento, né? O perfil, também a gente se descobrir. A gente fala muito da questão do autoconhecimento, a gente se fala muito das emoções, né? Nossas capacidades, que a gente tem nossas habilidades, mas se nós não souber lidar com as emoções, né? Hoje
em vários setores, no dia a dia com as pessoas, a gente não vai conseguir viver feliz, né? A gente não vai conhecer o nosso propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero, né, para a minha vida? Então, a gente está elaborando vários trabalhos e, se Deus quiser, agora, no final de dezembro, a gente conclui alguns projetinhos aqui que eu estou fazendo. No ano que vem, a gente entra por tudo, se Deus quiser. Então, passo para a Val. Muito bom, Rosélia, obrigada. Rosélia chamou a atenção ali, né? Numa época em que nós estamos com as emoções bastante abaladas, né? Com essa incerteza, não só da Covid, mas do retorno a trabalho, a outras atividades, né? E a Rosélia ressaltou bem ali a importância do trabalho da psicoterapia, da psicologia em si, da psicopedagogia, todos eles, todas as áreas são extremamente agregantes, elas são importantes para todos nós, né? Exatamente, voltando um pouquinho na explicação do MDR, o MDR não trabalha só TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, né? Não só, ele é muito conhecido para TEPT, mas ele trabalha outras áreas, como a Rosélia falou, distúrbios emocionais, toda essa questão da instabilidade emocional, então ele trabalha essa regulação emocional, tá bom? Só para ressaltar isso aqui. Vamos lá, o Ângelo quer dar uma palavra. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença do nosso caro e amigo Silvestre Falcão. Seja bem-vindo mais uma vez, a sua presença é muito importante, e que o ano que vem nós estamos aí desenhando um planejamento novo para que a gente possa utilizar os espaços do Instituto SLIP, até mesmo com mais outras programações, para que a cidade de Paulínia e a região venha conhecer um pouco mais do trabalho dos profissionais que lá estão. Agradeço a todos. Muito obrigado, Ângelo. Estamos aqui disponíveis. O Ângelo, para quem não sabe, é administrador, coordenador aqui do Instituto, né? E estamos aí nas atividades ativamente. E ano que vem estamos entrando com situações novas, com coisas novas aqui no Instituto. Bem, agora sim, Silvestre, vamos lá. Vamos começar esse momento especial. O Silvestre esteve com a gente aqui também, lançando o livro dele, né? Queria se fosse possível você falar um pouquinho. Não estou com o meu aqui, porque eu estou lendo em casa, e não estou com nenhum aqui para mostrar. Então, fala um pouquinho. Aliás, não tem só um livro, ele tem dois, né, Silvestre? São dois livros. Né? Agora eu lancei o segundo livro, que é o Intervenções Neuropsicossociais na Desconstrução da Identidade Adquisitiva. E a Val me pediu para falar hoje do 12º capítulo. O 12º capítulo é sobre a neuroplasticidade, né, como um instrumento, como um meio de intervenção, né, no tratamento da dependência química. Sou o coordenador geral e fundador de uma comunidade terapêutica aqui na Serra, no Espírito Santo. Tem 3 décadas, um pouquinho mais de existência, e sempre pautei, né, o meu caminho de investimento na espiritualidade e na ciência. Então, essa aqui é a parte científica. É um fruto científico esse livro, né, do meu doutorado, em que minha linha de pesquisa foi sobre identidade adquisitiva. Foi, inclusive, o tema, né, da nossa live, né, primeiro. E onde, nesse livro, eu apresento um método que eu criei, chamado 7 Passos do Processo Terapêutico de Recuperação e os 20 Princípios de Recuperação. Então, esse livro está sendo vendido através da internet, né? Quem quiser adquirir, eu já posso comunicar que através do WhatsApp, no telefone 27 998438163, e aí a gente envia o livro. Né? O livro é R$30, e para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui com a Val novamente, estar com vocês, né? E falar um pouco, né, desse tema
complexo, né? Tanto a dependência química é complexa, quanto o cérebro também é complexo. Eu sou psicólogo de formação e a minha especialização em psiquiatria e dependência química, e trabalhei, né, esses anos todos nessa área mesmo, com essa demanda. E procuro sempre aprender para poder ensinar, né? Então, para levar ensinamento novo, a gente tem que ter novo aprendizado. Então, esse aqui foi um ciclo da minha história, e agora estou aberto a entrar em novos ciclos, né? No próximo ciclo aí, para oferecer para a humanidade um pouco mais de luz, né? Em meio a tantas trevas que está aí. Então, essa... Silvestre, muito bom, né? Ele, assim, o Silvestre é muito modesto, né? Então, assim, ele não falou, ele falou da questão da tese dele, né? Mas acho que é importante a gente ressaltar também, assim, ele é um doutor nessa área, né? E ele tem uma casa de recuperação também lá no Espírito Santo. Se você puder falar um pouquinho para a gente desse local, né? Que eu vejo pela internet que é maravilhoso. Não conheço, temos a intenção de ir lá, né? Mas Sim, fala um pouquinho para a essa... gente desse trabalho. Uhum. O PCJ é uma comunidade terapêutica masculina, é um período de tratamento de 9 meses, e quem deseja fazer um trabalho também de reinserção tem direito de ficar mais 3 meses conosco. Tem uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, médicos, psicólogos, né, administradores, né, e uma equipe de voluntários, né, além dos profissionais também assalariados que tem lá. É uma comunidade filantrópica, né? Nós sobrevivemos da graça de Deus e da ajuda das pessoas. Essa instituição é uma instituição que ela procura levar o tratamento com muita seriedade, em termos da abordagem e também do respeito aos residentes. A pessoa só vai para lá se ela quiser, só fica se ela quiser, sabendo que o programa é de 9 meses. E como foi criada, né, essa técnica dos 7 passos, né, esse método, e também dos 20 princípios, é o que nós aplicamos lá, através de terapias individuais, terapia de grupo, e o sistema é um sistema familiar, é um sistema onde todos vivem, né, em comum, né, lá, procurando, através da comunidade terapêutica daquele território, que eu chamo de território sagrado, inserir registros novos e treinar novos hábitos, com os registros novos entrando. Entra-se registros novos na mente deles, e aí eles treinam esses registros através de novas condutas, né? Que é uma forma de dissolver, né, ou diminuir as velhas condutas, né? Ou seja, as condutas adictivas. Então, a gente faz um caminho lá muito legal. Tem uns 35 anos, mais ou menos, de existência, Muito bom, e é né, uma gente? instituição que a gente procura também dar formação para outras instituições, né, sobre sobre conselheiros, sobre a nossa técnica. A gente tenta oferecer um pouquinho mais para a sociedade ficar melhor, né, Teca? Val? Legal, né, você falar, explicar um pouco, porque às vezes as pessoas desconhecem, né, conhecem só a comunidade terapêutica, né, e tem uma visão às vezes equivocada, não conhecem um trabalho sério como o seu, né? Você faz um trabalho científico também, né? Um trabalho que você observa a família. Eu vejo essas fotos lá, me corrija se eu estiver errado, mas assim, o que eu saiba, você é um dos primeiros, ou o primeiro, a trabalhar também com constelação em comunidades terapêuticas, não é isso? Fala um No pouquinho para a gente também Brasil, eu sobre isso. fui um dos alunos da primeira turma do Hering, quando esteve aqui, Do Beth Helling, e né? Bert Helling, né? Isso. E a partir daí, como já existiu o PCJ, eu comecei a aplicar a constelação familiar, juntamente com outro grande profissional, né, o Reginaldo Teixeira Coelho, que também fez junto comigo o primeiro livro, e nós fomos aplicando. E hoje nós temos assim uma experiências incríveis, poderosas a respeito do efeito positivo da constelação familiar
na dependência química. Inclusive, um dia a gente pode até fazer uma live bem Sim, sim, específica sobre esse tema. Acho que sim. também. Interessa muito, né? O Instituto SLIP, eu cometi uma gafe no início, na apresentação, a gente tem trabalhos de constelação tanto em grupo quanto individual. Temos 3 pessoas aqui que são consteladores, né? Eu sou uma, tem o Milton Gobo, que trabalha com grupo, e o Nick, Nelson Chuteco, que é também arteterapeuta, enfim, trabalha em várias profissões. Então, nós temos esse trabalho aqui no Instituto, se você estiver interessado, também fazemos online, enfim. Temos um trabalho bem legal, como o Silvestre também tem lá. O Silvestre tem uma experiência gigante nessa área. A gente vai montar uma outra live, né? Agora vamos lá para o nosso tema. Vamos lá? Vamos. Posso começar? Então, o nosso tema aqui hoje é sobre a neuroplasticidade, né, na dependência química. Né? Então, eu pretendo falar um pouco com vocês sobre essa ação plástica do cérebro, né, e como que ela acontece tanto no dependente químico que se encontra em ativa, né, no abuso de drogas ainda, quanto também o dependente químico que se encontra no processo de recuperação, né, de não somente ficar abstêmio, mas também buscar uma sobriedade, né? O exercício de novas condutas. E o cérebro tem uma participação nisso. É muito importante a gente começar procurando entender. Você podia se fazer uma pergunta. A dependência química é uma doença psicológica, psiquiátrica, uma questão social apenas, ou neurológica? Muitas pessoas, ou espiritual, né? Tem pessoas que falam espiritual. Então, sempre você ouve esse tipo de resposta, você ouve em muitas pessoas, todas essas respostas. Umas falam que era espiritual, né? Outras falam que é psicológica, outras falam que é psiquiátrica, uma desordem. Ok. Eu te diria o seguinte, a minha resposta é um pouquinho de cada uma. É um pouquinho de cada uma. Por quê? Porque ela é multifatorial, a dependência química em si. Porém, existe um detalhe que nós precisamos estudar mais, conhecer mais. Tá? A gênese da dependência química é neurológica. A gênese dela. Né? Ela parte do cérebro. Né? Como ela é multifatorial e ela vai se ampliando, tomando uma forma de doença, né? E o que acontece? Aí ela começa também a comprometer a área psicológica, a área espiritual, a área psiquiátrica, várias áreas do indivíduo. Então, podemos iniciar pensando que a dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa do cérebro. Né? O que é o sistema de recompensa? Né? É ele que reforça os comportamentos essenciais para a nossa sobrevivência. É o nosso sistema de recompensa. Né? E quando a pessoa entra já no estágio de ser um abusador de drogas, ocorre uma desordem nesse sistema de recompensa, né? Nesses comportamentos que seriam essenciais, ou que ela viveu para a sobrevivência dela, né? De uma forma buscando sempre o melhor de equilíbrio, de harmonia, de integração, de evolução, de progresso, né? Isso tudo vai se desordenando, mas vai desordenando porque ocorre uma desordem neuronal, mais especificamente relacionada aos neurotransmissores, mais especificamente relacionada às conexões sinápticas. Então, esse sistema de recompensa do cérebro, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, ela está buscando o que? A comida quando está com fome. Se ela está com fome, ela busca comida. Depois que ela se alimenta, ela tem a satisfação. Ela tem a sensação de satisfação, de agradabilidade. Né? Assim como uma pessoa que está com sede. Né? Depois que toma sua água, ela se refresca internamente e aí ela se sente saciada. Né? O sistema de recompensa é isso. Ele te leva para um caminho para você buscar suas satisfações. Né? Ele te leva, é um sistema neuronal que te leva para você
ter satisfação no sentido de estar se sentindo agradado através de uma atitude de busca. Então, olha só, tem uma dimensão neuronal que é altamente refletida no comportamento. Então, é uma ligação imediata. Essa ligação é uma condicionante, porque o cérebro deseja, o cérebro pensa, o cérebro quer, e ele te move, ele te leva a ir em busca de. Então, no abuso de drogas, né, esse abuso ele vai se apropriando desse sistema de recompensa, tornando as necessidades naturais, né, trocando essas necessidades naturais de satisfazer-se naturalmente pelas necessidades de drogas. Então, falando de uma forma muito objetiva para vocês e mais simples, claro, né, o abusador de drogas, como ele já está com uma alteração e com uma desordem no sistema límbico, né, nesse sistema de recompensa, ele vai começar a inverter. As necessidades maiores dele não vai ser as naturais, né? Poderíamos dizer, vai ser as artificiais. O nosso cérebro tem bilhões de neurônios, né? Que são as células nervosas. E eles se comunicam através desses neurotransmissores, né? O que é esse neurotransmissor? É a comunicação. É a comunicação que parte do cérebro, né? E vai para as nossas condutas, vai para as nossas ações. Então, quando um neurônio ele é estimulado, um impulso é gerado. E esse impulso ele viaja para uma terminação nervosa. Ele viaja para essa terminação nervosa e assim é desencadeado o quê? É desencadeado o neurotransmissor. De forma que esse neurotransmissor ele vai refletir aquilo externamente, nossa conduta, naquilo que ele está imbuído, né? Ou seja, quando o neurônio é estimulado, esse impulso passa pelo cérebro e vai se ligar a outro neurônio, que é o que acontece com a sinapse. O que acontece aí? Acontece a transmissão de informação. Então, quando o neurônio recebe uma informação, automaticamente, por isso que eu falei a palavra viagem até, ele leva para o outro neurônio também essa mesma informação. E aí eles se conectam entre eles, né? Daí a gente pensa nos neurotransmissores. E um dos principais neurotransmissores dessa nossa via de recompensa é a dopamina, né? E quando se fala em dependência química, né, a nível mais neuronal, não tem como se falar sem tocar na dopamina, que é tido como um hormônio mesmo, um neurotransmissor relacionado ao prazer. Então, participar de atividades que geram prazer libera dopamina. Então, toda vez que você busca um prazer natural, lembra que eu falei agora há pouco, né? Dessa busca natural automática, né? Quase que mecânica, que é do cérebro, né? Que busca o prazer, né? Vai liberando essa quantidade de dopamina que produz esse efeito de quê? De recompensa. Como eu dei exemplo do alimento, como eu dei exemplo da fome. Então, as drogas de abuso, quanto mais a pessoa usa drogas fortes, inclusive, né, e de muito abuso, o que acontece? Acontece uma concentração dessa dopamina, através do quê? Da via de recompensa. E aí começa essa alteração, aí começam os distúrbios neuronais. O dependente químico, antes dele ter os distúrbios comportamentais, é porque necessariamente ele passou pelos distúrbios neuronais. Então, é muito simples, não é tão confuso de entender, né? Então, o cérebro ele já entrou numa dinâmica de dependência química, tá? E que é refletida através de comportamentos manipulatórios, de mentira, de dissimulação, de sedução, né? De reverência, de rebeldia do adicto, que traz consigo que é uma identidade adictiva. Tanto é que a identidade adictiva, né, que é o centro das minhas pesquisas, eu diria que é a minha linha, minha veia de pesquisa, a identidade adictiva ela é produzida somente depois
depois que passa por essa dimensão neuronal, né? No cérebro, mais especificamente. E podemos até pensar que diferentes drogas elas vão agir de maneira muito diferente, mas é comum a todas que a dopamina ela se acumula na sinapse, né? Numa quantidade muito maior que o normal. E aí, essa quantidade muito maior, ocorre o quê? Vai ocorrer uma estimulação contínua, que poderemos chamar até de uma superestimulação. E essa superestimulação vai fazer o cérebro se viciar naquela droga de abuso. Essa estimulação vai fazer a pessoa ficar obsessiva naquele tipo de objeto, naquele tipo de produto. Então, daí que podemos pensar na palavra vício, daí podemos pensar na palavra dependência, daí podemos pensar na palavra de escravidão, né? Porque a pessoa fica aprisionada, né, naquilo. Começa a haver essa superestimulação e voltada para um objeto único. Porque o cérebro passa a compreender que aquele objeto é que vai dar uma satisfação, e não mais uma satisfação natural, né, para a sobrevivência, mas justamente é uma satisfação em volta de um encadeamento. Encadeamento onde o indivíduo ele é condicionado a ter certos comportamentos que o leve à degradação, a perdas e a prejuízos, né? E essas exposições repetidas, né, da dopamina, causado pelas drogas, elas também dessensibilizam o sistema de recompensa. O que é isso, né? Ou seja, né, o sistema ele deixa esse sistema de recompensa, ele deixa de responder os estímulos do cotidiano. O que nós fazemos no dia a dia? Nós temos nossa rotina, nós temos nosso dia a dia. Nossa rotina ela é composta por hábitos. Esses hábitos é composto por compromissos. Esses compromissos levam à execução de nossas atividades. Esse não é um caminho natural nosso? E o natural que é essencial para a nossa sobrevivência, para a gente manter de uma forma muito composta e unida nossa rede familiar, nossa rede profissional, nossa rede social, nossa rede religiosa. Então, isso nos dá satisfação, que é aquilo que eu estava falando no início, né? Nos dá prazer. Isso vem do cérebro, né? O cérebro que produz esse prazer. Agora, quando o sistema deixa de responder esses estímulos do cotidiano, né, o que torna mais intensamente gratificante é o quê? A droga. Deixa de responder tudo que é estímulo cotidiano. Então, quando você que tem um dependente químico que você conhece na sua família, você pode parar, se você começar a analisar, ele responde, a tendência dele é sempre responder aos estímulos de tudo que é voltado ao universo adictivo. E tudo que tem a ver, né, a estímulos do cotidiano, como eu falei, que tenha hábitos, que tenha rotina, que tenha compromisso, ele não consegue. Não é só que ele não queira, não. Por isso que a gente não precisa ficar julgando os dependentes químicos. Eles não conseguem mais, né? Eu costumo dizer que esse sensor, né, foi apagado no cérebro deles, né? Eles não conseguem mais se conectar a esse tipo de senso de responsabilidade, de compromisso, de cumprir objetivos, de ter os seus ideais e lutar por eles, seus sonhos, não conseguem. Então, gente, as drogas, elas alteram as prioridades do nosso cérebro, né? A questão das drogas não é só viciar por viciar, não. Elas vão alterando a nível comportamental, e um comportamental que vem a partir de uma desordem cerebral. Isso é muito sério. Então, todas as pessoas profissionais, pessoas que têm o dependente químico na sua casa, precisam conhecer, precisam entender, né, que a dependência química, repetindo em sua gênese, ela é a nível neurológico, né? Aí muitas pessoas chegam para mim e falam, tá, então o tratamento tem que ser com neurologista? Tem que ser com remédio? Não, porque lembra que eu falei? É a gênese, apenas a gênese. Por quê? Porque ela é uma doença progressiva.
E se ela é uma doença progressiva, então ela se progride para as outras áreas da vida, comprometendo, adoecendo, ferindo, machucando diversas áreas da vida. Então, assim como ela é, podemos falar, multifatorial, tendo suas genes a nível neurológico, né? O seu investimento também deve ser multidimensional, né? Então, por isso que é importante o pedagogo, como eu vi a colega aí falar agora há pouco, o psicólogo, o assistente social, o psiquiatra, outras áreas também da medicina, né? Todos se unirem, todos conhecer e todos dar a sua contribuição no tratamento dentro da tua área, né? Um arteterapeuta, né? Um professor de esportes. Isso é muito legal, mas isso não exime profissional nenhum, né, por ter a formação na sua área e estar aplicando os seus conhecimentos, seus conteúdos no tratamento, na ajuda para o dependente químico, não o exime da responsabilidade dele conhecer a gênese da dependência química, né? Por exemplo, eu sou psicólogo, eu não sou médico, né? Mas eu preciso estudar, eu preciso aprender sobre a gênese da dependência química, já que é uma demanda que eu trabalho na minha área profissional como psicólogo, né? Isso é muito importante para todos nós. E nesse processo, né, após um tempo de uso, de abuso de droga, a pessoa vai perdendo essa capacidade de recompensa. E as doses necessárias, né, para atingir o sistema de recompensa são bem mais elevadas. Por isso que as pessoas tendem a aumentar a dose de sua droga, por isso que a pessoa tende a buscar uma droga mais forte, né? Porque existe aquela coisa que a gente chama de síndrome até da tolerância, que é justamente a pessoa ela se vê incapacidade de receber os estímulos externos, então ela fica presa naquilo, ficando presa naquilo, ela não consegue. O que acontece? Nós vemos aí que o cérebro é plástico. Antes dela se tornar uma dependente química, o cérebro dela, o sistema de recompensa, suas sinapses, suas conexões neurais, era voltado para satisfações, aquilo que eu falei aqui no início, de prazer natural, saudável. O que aconteceu? Ela entrou no processo de dependência química, o cérebro dela mudou. Mudou o cérebro dela. E por que mudou o cérebro dela, né? Na verdade, o cérebro dela é a mente. Então, a mente é esse conjunto de funções desempenhadas pelo cérebro. Então, agora, eu já estou trocando a palavra cérebro por mente. Preste atenção, né? Então, às vezes, as pessoas se confundem. Realmente, o nosso cérebro é massa encefálica, nós temos o crânio, que envolve o nosso cérebro, mas a nossa mente, quando a gente fala de mente humana, nós estamos falando dos diversos elementos, desse conjunto de funções desempenhadas pelo cérebro. Então, é importante a gente saber que nós estamos trabalhando a mente de uma pessoa, com todos os elementos que estão ali. São o quê? Os seus processos cerebrais. Então, todo tipo de comportamento do ser humano, todos os nossos comportamentos, eles estão subjacentes, né, às atividades do nosso sistema nervoso central. Então, se você fala, se você ri, se você chora, você vai tomar uma decisão, você tem uma saudade, um sentimento, um ímpeto, né? Isso tudo é parte do nosso cérebro, né? Está no nosso cérebro. Por isso que nós podemos entender a dependência química, e muitos falam isso, como transtorno comportamental, como uma doença psiquiátrica. Por quê? Porque isso tudo está a nível de mente, desse cérebro que vai se desregulando. Cérebro desregulando, o que acontece? Vai ser refletido não só no corpo, mas através de somatizações, inclusive, né, na área psicológica, mas além das somatizações, também nas atitudes, vai ser refletido. Então, em função da plasticidade neuronal, o cérebro ele se desenvolve como um órgão. Podemos pensar o cérebro como órgão. Temos o órgão coração, órgão estômago, não é verdade? Então, o cérebro, nós precisamos dar esse peso de valor que, na verdade, ele tem. A gente precisa legitimar o nosso cérebro como esse órgão biológico, assim como existe um órgão social,
Não existem os órgãos sociais, o órgão social, tá? É um órgão histórico também, é um órgão histórico. Então, o cérebro, ele está sempre nesse processo, acompanhando, se acoplando, fazendo parte de nossas atividades. E a experiência, ela enriquece essas conexões sinápticas de todos nós, a nossa experiência cerebral. E quando você abraça uma experiência nova, esse novo evento, tá? Ele é incorporado no circuito cerebral. É muito interessante. Então, tudo aquilo que eu, que você, que nós vivemos, tá interligado com as nossas conexões sinápticas e que está dentro desse circuito cerebral. O que vai acontecer? O cérebro ele vai produzir uma reação química correspondente àquela atitude que você teve. Olha que interessante. Então, aquilo que você toma como decisão, né, e que você decidiu seguir, seja o que for, qualquer coisa, tá? Isso vai para suas conexões sinápticas, essas experiências, ou melhor, a experiência que você vai estar tendo. E o cérebro vai traduzir isso em emoção, porque ele vai produzir uma reação química correspondente àquilo que você está vivendo. Então, você imagina um dependente químico. Pega um dependente químico aí, que ele, a decisão, o tipo de vida, o estilo de vida que ele vive, né, de percalços, de penúria, de prejuízos e de perdas, né? O seu cérebro vai receber toda essa experiência, isso vai estar registrado no seu córtex cerebral, que é dividido em lobos, tá? E esses lobos eles vão se interconectando entre eles, porque cada lobo frontal, o lobo parietal, o occipital, o temporal, eles têm uma ligação estreita entre eles. Então, que eles receberem, né, qualquer lobo desse, isso vai ser traduzido através de sentimentos e de emoção. Por isso que nós podemos pensar que o cérebro ele pode colaborar também para o bom funcionamento psicossocial, ou seja, o inverso, né, diríamos assim, em relação a situações de processo de recuperação. Porque no processo de recuperação, o cérebro também vai pegar as experiências de nova postura, de uma nova direção, de um novo projeto de vida, né? E ele vai entender que aquilo ali vai fazer uma conexão sináptica entre os neurônios para poder ser refletido no comportamento. Então, é muito interessante as percepções, as emoções, os sentimentos que envolvem a personalidade, eles vão surgindo desses processos químicos, tá? Do cérebro. Então, tudo que o indivíduo que está tanto no abuso de drogas quanto no processo de recuperação vai passar pela sua mente todos os seus novos aprendizados. Até o aprendizado, costuma-se dizer que a pessoa só busca recuperação quando está no fundo do poço, né? Cientificamente, isso tem uma base. Porque se o cérebro ele pega a experiência da pessoa, traduz essa experiência, tá, em emoções e sentimentos, né, quimicamente falando, essa pessoa ela vai ter uma configuração do estado que ela se encontra. E, diante desse estado, vai vir o que na psicologia chama de angústia, e dessa angústia ele vai querer, né, é um mecanismo até de defesa do próprio ser humano, vai querer buscar uma solução, onde eles buscam a ajuda, né? Nós costumamos falar de despertar, inclusive. Nordingen é uma neurocientista maravilhosa, norueguesa, e eu gosto muito dela, eu estudei muito ela. Ela costuma dizer que nós somos a nossa própria biologia, porém não somos seus escravos. Ou seja, nós temos o poder de nos aliar ao nosso cérebro, à nossa mente,
para poder levar para ele aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se propõe, aquilo que a gente deseja. Então, o cérebro, ele é moldável. Durante muitos anos, a gente teve aquela ideia que a nossa massa cinzenta, né, rígida, que o nosso cérebro é rígido, que o nosso cérebro é imutável. Mentira, mentira. O nosso cérebro, ele é moldável. Ele se molda e ele consegue também colaborar no processo de transformação, de moldação, diríamos assim, de nossos comportamentos. Então, ele pode ser um participante ativo, inclusive, através do comando do eu da pessoa. Da pessoa está no comando no processo de recuperação. Isso é muito bonito. Muito interessante a pessoa poder perceber que o cérebro ele pode colaborar para esse bom funcionamento, inclusive psicossocial, e que tudo vai surgindo desses processos químicos. Então, o sistema nervoso central ele tem esse poder adaptativo de mudanças no comportamento. Por isso que eu digo que o nosso cérebro ele é moldável. E esse processo de transformação ele é um participante ativo, onde ele vai reorganizando a nossa conduta através de novas experiências que a gente vai colocando para ele como registro. Quanto mais exercício, quanto mais eu treino, quanto mais eu procuro funcionar diferentemente daquilo que antes eu funcionava e não queria, eu vou estar estimulando meu cérebro. Eu vou estar passando um comando para o meu cérebro. Mais do que estímulo, olha que interessante, mais do que estímulo. Eu estou passando um comando, estou passando uma ordem para o cérebro do que eu estou querendo, né? A partir do meu desejo, claro. E através dessas repetições persistentes, né? De ações conectadas, de mudanças de hábitos, falei, meio social, é que ocorre o fenômeno chamado neuroplasticidade. Então, é esse processo onde eu vou treinando, né? É esse meu propósito, é esse no PCJ, nós temos os 7 passos do processo terapêutico de recuperação. O segundo passo é o propósito. Então, se eu pegar e fazer uma adequação, eu posso entender que o segundo passo ele é fundamental para o início do movimento de neuroplasticidade cerebral dentro do tratamento dependente químico. Porque quando eu tenho um propósito, né, e para qualquer dependente químico que seja, né, ele está fazendo um comando para o cérebro. E olha que interessante, muitos dependentes químicos desejam parar de usar droga e não conseguem. Não conseguem. De tão forte, de tão progressiva, de tão intensa, tão dominadora que se encontra a doença nele. Por isso se justificam algumas internações compulsórias, involuntárias. Bem, a essas pessoas, o que acontece? Essas pessoas, elas sentem que elas estão escravizadas e impotentes de tomar decisão. Por isso que uma internação a nível compulsório ou involuntário, ela se justifica desde que a pessoa é levada para uma clínica, no caso, né, comunidade terapêutica, e lá ela receba um trabalho motivacional. Aí entra um processo de neuroplasticidade, porque aí ela vai estar abstêmia, se desintoxicando, e aí vai estar se preparando o campo. Muitas pessoas me procuram pedindo internação no PCJ, mas elas são voluntárias. Mas elas falam, mas o dependente químico lá de casa está resistente, né, e correndo risco de morte. Eu sempre dou essa orientação. Vai, leva para internação compulsória voluntária, mas peça a equipe de profissionais para eles acompanharem e fazendo um trabalho motivacional durante o tempo que ficar lá, para que ele possa, a partir de lá é apenas o início de uma enorme caminhada. Eles começarem. Aí sim. Por quê? Porque a nível, se pensar a nível de neuroplasticidade, o cérebro dele está treinado, condicionado a ficar preso nas drogas, no uso e abuso obsessivo, compulsivo. Então, o cérebro se perdeu essas conexões cerebrais, por isso que elas são plásticas, olha. Elas só batem na mesma tecla. Eu quero a droga, eu quero a droga, eu quero a droga, custe o que custar. Perde a noção de tudo, não mede consequências. Bem, e nós sabemos de tantas pessoas que passaram por recuperação que mudaram as suas vidas.
Essas experiências é a grande evidência de que o nosso cérebro é neuroplástico, tem esse poder de mudança, quando nós passamos esse comando para ele. Então, o cérebro ele pode sofrer as mudanças de acordo com as experiências vividas. Nosso cérebro também se transforma de acordo com o contexto, né? Desde que ocorra uma adaptação neural. O dependente químico ele não era um dependente químico, ele tinha uma adaptação neural. O que aconteceu? Ele começou a usar droga, né? Eu chamo de curto-circuito. Deu curto-circuito, e aí, nesse curto-circuito, o que aconteceu? O cérebro, como é plástico, né? Foi para a direção da obsessividade. Então, como também o cérebro é neuroplástico, a gente pode fazer todo o trabalho, né, de fazer essa mudança, dando ordens para o cérebro, né? Porque o cérebro ele salva informações, ele salva. E quando aprendemos, nós estamos formando novas conexões. Isso é muito importante. O dependente químico com a repetição de uso de drogas, ele aprendeu, né, a ficar fixo nas drogas. E isso ficou registrado no seu cérebro. Então, suas conexões neurais, tá? Elas ficaram presas aí. Agora, o cérebro também, ele pode mudar suas conexões neurais quando o indivíduo, através de estímulo, de consciência, de aprendizado, ele pega tudo isso como material, como ferramenta, como instrumento e vai exercitar, põe em prática. Eu não acredito em recuperação que não se coloque em prática, né? Até porque dependente químico, como ele tem uma tendência, né, uns mais, outros menos, a manipular, a mentir, a enganar, né? Eu sempre digo, né? Tem que ter atitude para não provar o contrário. Então, só nas atitudes mesmo. Não existe mudança no comportamento do adicto que se diz que quer, né? Que quer fazer recuperação, né? Não existe mudanças se ele não faz, não promove e não se decide em ter atitudes diferenciadas. É cada atitude, que é um treinamento que ele vai fazendo, né? O cérebro vai recebendo essas informações. E na medida que o cérebro vai receber essas informações, os registros velhos, dos velhos hábitos, né, de um cérebro que ficou lá preso, agarrado à obsessividade, vai perdendo a força. No meu livro eu falo muito isso, sobre os velhos registros e os novos registros. Esses velhos registros, eles não desaparecem, mas eles perdem seu poder. E aí, quanto mais ele treina no seu cotidiano, no seu dia a dia, colocando disciplina no treino de novos hábitos, mais o seu cérebro vai recebendo informação, vai aprendendo, e aí ele vai fazendo novas conexões neuronais para estabilizar-se numa nova forma. Então, isso é muito importante a gente poder estar entendendo que muitas dessas representações elas se produzem através dos circuitos, das redes neurais de cada um de nós do córtex cerebral, né? E o cérebro ele analisa as informações. O nosso cérebro é muito rico, ele é maravilhoso. Cada experiência que o dependente químico vai vivenciando, ele quis, ele se decidiu, né? A atitude de recuperação, a atitude de novos hábitos, de novos comportamentos, o cérebro ele vai analisando, ele vai convertendo essas informações, tá, em percepções da informação recebida e joga para os órgãos de sentidos. Por isso que o dependente químico, ele quando começa a vivenciar no dia a dia essas repetições de novos hábitos, e aí ele começa a dar uma sensação de saciedade, de agradabilidade, ele sente bem, ele sente prazer. Você conheceu dependente químico que abusou de drogas, passou por um tratamento, depois teve uma melhora, e ele dá o seu depoimento, testemunho, a sua partilha, e ele começa a falar, ele fala o quê? Com sorriso, ele fala com sensação de bem-estar, vem sorriso, o rosto brilha, os olhos brilham. Isso é cérebro. Isso são reflexos neuronais que foram... por que esses reflexos neuronais? Porque ele fez um trabalho, e deve, claro, continuar fazendo esse trabalho, de investir esses novos registros comportamentais. E o cérebro entendeu. O cérebro decodificou.
veio código, vamos imaginar código. Ele pegou o código, o cérebro pegou o código da experiência vivida, o cérebro decodificou e transformou isso em boas sensações, sensações agradáveis. Olha que interessante, olha que maravilha. A ação, a função do cérebro no processo de recuperação da vida. Tem um outro lado da moeda. O dependente químico está limpo, está sem usar droga, está bem, está estável por um bom tempo, e ele passa por percalços, penúrias, dificuldades, problemas, desafios, situações desagradáveis, que causam até tristeza, decepção, frustração. O cérebro vai receber isso? Recebe, sim. O cérebro recebe. Porém, se no seu cérebro já tem o treino de novas atitudes anteriores, que o cérebro já registrou lá atrás, vem registrando, vem sedimentando esses novos registros, essa mesma pessoa, esse mesmo dependente químico que está limpo, está sóbrio, está abstêmio, ele vai trazer com ele uma capacidade, sabe de quê? Duas coisas: resiliência e autossuperação. Mas de onde que vem essa resiliência? De onde que vem essa autossuperação? Sabe de onde? Do treino cerebral que ele fez a partir de novos comportamentos, de uma conduta de sobriedade. Então, é como se ele tivesse, eu chamo de construir uma base de recuperação. E aí ele entra no problema, faz a resolução de problema, a troncos e barrancos, da dificuldade, mas ele não abre mão para usar drogas como meio de fuga, não. Ele mantém a sua dignidade, a sua postura de um homem sóbrio e tenta resolver os problemas, passa por dissabores, por problemas, dificuldades ali, e daí o que acontece? Logo depois da tempestade vem a bonança. E aí ele volta a ter a sensação de bem-estar, da saciedade. Percebe? Esse é o sistema de recompensa cerebral. Isso é cerebral, porque ele conseguiu decodificar os registros que tinham lá e, a partir daí, ele conseguiu vivenciar isso diante dos conflitos e problemas. Eu só estou falando isso porque, senão dá uma impressão assim, não, Silvestre, então, tudo para a gente tem que estar bem, sensação boa. Não, também através de problemas, desafios, dificuldades, para posteriormente ele ter a sensação de vitória, feita através do quê? Do próprio esforço dele. Silvestre? E para o cérebro receber as novas informações... Oi, Silvestre, está me ouvindo? Velocidade e repetição. Grave bem essa palavra, repetição. Ele faz registro do que recebe com o objetivo de quê? De influenciar os comportamentos. Então, nosso cérebro, a plasticidade, olha a beleza da plasticidade dele. Ele pega, traz os registros, ele classifica os registros, ele interpreta os registros através das suas faculdades mentais. Você me pergunta agora, né? Se você me pergunta, através do quê? Através das suas faculdades mentais, é teu cérebro fazendo isso. Acho que ele não está me ouvindo. Está me ouvindo, Silvestre? Eu não estou te escutando. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não estou escutando. Eu estou com ele aberto aqui. Val. Oi. Mas vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo aí? Estamos, eu estou. Ok, eu só não estou escutando a Val. Ângela está me ouvindo? Então, está me ouvindo ou não? Então, o cérebro, ele... Estou ouvindo. Olha, Silvestre, o Ângelo está me ouvindo. Oi. Fala para ele, Ângelo, vê se ele está escutando. Oi. Está ouvindo, Posso continuar? A Val quer fazer uma pergunta. Eu estou vendo vocês, mas eu não estou escutando vocês. Será que você mexeu alguma coisa aí? Ele mexeu em alguma coisa? Não estou escutando a Val. Eu posso continuar? Ninguém. Posso continuar? Não. Põe no chat para ele, Val, alguma coisa Eu não escrita. sei o que aconteceu. Manda mensagem para ele, Val. Coloca aí, Lara, por favor. Eu estou com um teclado aqui difícil. Eu não estou ouvindo nada. O que aconteceu aí com o seu... Oi. Oi. Qual é a sua dúvida? Oi. Coloca, escreve, por favor, ele não está ouvindo. Eu estou ouvindo vocês falarem entre vocês, mas eu não estou ouvindo vocês. Tenta ver se você coloca... Desliga e liga o microfone.
não. Vamos lá, vou tentar falar com ele por aqui. Na verdade, foi até bom, né, então, interromper, porque... Agora eu vou ativar. Oi, Isso. oi, Ativando. oi, Oi, tá ouvindo? oi, Oi. Não, tá ouvindo ainda? oi. Eu não estou escutando ninguém. Alguma coisa aconteceu ali com o mecanismo do Silvestre. Que pena. Veja se você consegue ligar e desligar. Oi. Deixa eu falar com ele por A aqui. Val o telefone da Val tá mudo. Tá Não, é o mostrando aqui que o seu. telefone da Val tá mudo. Não, o meu está funcionando. Silvestre, está me ouvindo? Ele não está ouvindo ninguém. Oi, Oi, Silvestre, está me ouvindo? estou aberto aqui. Oi, a Val está com uma dúvida. Ângela, ele não está ouvindo. Oi. Oh, meu Deus. É Vê difícil. se Tem que você ligar e desligar. Vê se você Deixa eu ver se eu consegue. ligar para ele, ó. Não estamos todos escutando, só você não escuta. Não. Querido, Então, vocês escuta estão me aqui. escutando? Isso é o mais Estamos. importante. Vocês estão me Estamos. escutando? Mas precisamos fazer perguntas. Perguntas e ir caminhando para o final. Ele não está conseguindo nem me ouvir aqui. Oi. Nem meu telefone. Roseli, Vamos lá. escreve para ele. Filha, escreve para ele. Quer Já ver o estou quê? encaminhando uma mensagem direta para ele. É o meu telefone mesmo, gente. É o meu telefone. Meu filho agora. Tadinho. Oi, gente. Deu Ele não ruim? está conseguindo ouvir, né? Infelizmente. Meu filho. Deu certo Quem lá? sabe ele conclui, Val, ele vai falando o que a gente está escutando. Ele pode concluir o que ele vai falar e depois a gente tenta um retorno. A gente já está com... Escreve para ele aí, por favor, concluir em 5 minutos. Não dá muito, senão fica muito grande. Ele não está conseguindo ouvir. Lara, você que destacou ele, foi isso? Filha, escreve que o tempo está se esgotando. Ai, tá tão bom, né? Muito bom. Assim. Sim, mas depois para passar aqui para a gravação, fica muito tempo, entendeu? Então tem um tempinho. Eu acho que ele se perdeu no tempo também. Ele, não sei nem se está mais por aí, porque vocês estão vendo? Eu não estou mais vendo. Não, eu não consegui mandar para ele, porque eu não sou anfitriã. Eu mandar pedir para ele 5 minutos. Só a Lara consegue. Ele está mudo. Ele Está mudo agora. Tu não consegue ligar o microfone dele, Lara? Eu posso pedir permissão, mas só ele consegue ligar o microfone dele. É verdade. Gente, a minha pergunta para ele seria em relação... Que bom que eu perguntei, senão a gente ficar aqui até ele não ouvir. Quando a neuroplasticidade acontece, ele está explicando todo esse mecanismo ali do cérebro, que é muito interessante para quem nunca ouviu falar, talvez fique meio longe, assim, mas é muito legal estudar isso, porque o cérebro ele é como uma atividade física. Quanto mais você exercita, mais ele funciona. Então, assim, se você parar teu corpo, ele não vai funcionar. Né? Ele vai ficar ali com dores, um mal-estar, com dor aqui, dor ali, né? Ele não vai ter um movimento, né? Ele está parado. Lara, admite ele aí. Vê se você consegue. Ele está entrando de novo. Eu admiti aqui, consegui. Vamos ver se ele entra agora. Ele está entrando. Vamos ver se ele entra agora. Então, tem toda essa questão da neuroplasticidade nesse sentido para o cérebro. Né? Que quanto mais você exercita, era o que ele estava explicando ali, você consegue melhores resultados. É como atividade física, não tem outra saída. Então, se você exercitar,
você consegue resultado. Mas, e para aqueles que não conseguem? Né? A minha pergunta era essa, que quando existe essa recaída recorrente, enfim, em relação a isso. Para ele explicar um pouquinho, vamos ver se ele entra, né, para dar essa explicação. Olha ele aí, está ouvindo agora? Estou ouvindo vocês bem. Vocês estão me Ai, que vendo? bom! Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Então, Agora vou tentar. Não estão me vendo? Não, está fechada a sua câmera, tem um risquinho aí. Mas agora estamos ouvindo, pelo menos. Menina, o que houve? Não sei, não conseguimos te ouvir. Não, te ouvir, a gente estava te ouvindo, você que não estava ouvindo a gente. Eu ia fazer uma pergunta, se interrompi propositalmente, ali foi bom que a gente descobriu isso aí. Sabemos o que Mas aconteceu. vocês escutaram o que eu falei antes? Estava tudo ok. A gente estava ouvindo, só que eu te interrompi para fazer uma pergunta, que até vou fazer agora para você. Está me ouvindo? Oi. Oi, está me ouvindo, né? Agora estou te ouvindo. Tá. Mas a minha imagem não está aparecendo, né? Não está mais, não está. Veja se a sua câmera está fechada ou se é diretamente a câmera do computador que está sendo bloqueada. É a câmera do computador. Não, é a câmera que eu instalei no computador. Então ela está bloqueando. Aonde que eu abro essa câmera aqui? Ixi. Não, eu liguei uma câmera webcâmera? aqui. É webcâmera externa. Então, ela tem que estar instalada no computador. Está instalada no computador. Sim, ela deve ser por alguma configuração própria do computador. Tenta Mas eu já usei ela aqui nesse computador. Oi? Eu já usei ela aqui nesse computador. Realmente não aparece a sua imagem. Ativar a imagem, né? Vamos tentar voltar pelo celular? Pode ser. Tenta lá. Eu estou tentando fechar aqui, ó. Vou te dar mais 5 minutos, porque a gente consegue até 9 horas, senão fica muito longo. Que pena. Estava tão boa. Exato. E a minha pergunta para você era nos casos que não conseguem. Vamos tentar ir pelo som aqui, por aqui. Okay. Os casos que não conseguem, esse movimento da neuroplasticidade que eu estava explicando, que é o exercício do cérebro, que era isso que eu estava dizendo para a gente, né? Quando esses casos de dependência recaída recorrente, né? Eles não estão fazendo esse movimento. Como é que você fala para a gente sobre isso? O que você fala para a gente sobre isso? No caso de recaída. Muito bem. Muito bem. Se existe uma recaída recorrente, é porque o cérebro não está recebendo informação suficiente de novos registros comportamentais para ele decodificar o suficientemente e refletir como estímulo na conduta de sobriedade. Então, por isso que todas as recaídas é preciso analisar quais foram os fatores da recaída. E quando você vai analisar os fatores, né, os gatilhos, os fatores, os meios propulsores de uma recaída, como quiser chamar, aí você vai entender que qualquer coisa que ele faltou ele fazer ou que ele tenha feito de forma inadequada, que não havia esse estímulo esse comando para o cérebro. Porque o que é dar o comando para o cérebro? É a decisão da pessoa e a sua ação. A pessoa decide e tem um comportamento coerente com aquilo que ela decidiu. Porque o dependente químico que não quer se tratar, não quer se recuperar, o que ele faz? Ele nega qualquer tipo de comportamento diferenciado. Então, o cérebro precisa entender o novo comportamento. Se não entende, o cérebro vai estar com o reforço do comportamento antigo e isso vai ser um campo aberto para a pessoa poder ir para a sua recaída. É isso mesmo. E por isso, né, acho legal o Silvestre trazer isso, né? A gente tem essa noção por ser psicóloga também, e por isso a importância do trabalho continuado, né? Puxando um pouco a brasa e com todo sentido para a nossa sardinha, vamos dizer assim,
o trabalho do psicólogo, da psicoterapia, é muito importante, né? O que você pensa disso aí? Então, assim, essa continuidade... Porque a psicoterapia, o psicólogo, o terapeuta, ele, por excelência, a responsabilidade de ter a capacidade de poder, juntamente com o dependente químico, seguir o trilho da recaída. Né? Então, a psicologia, diríamos assim, ela traz essa importância e essa responsabilidade. Isso caberia a um processo, não diria um processo terapêutico, né? Mas tem vários que recaem, que vêm até mim para mim trabalhar a recaída, né? Os fatores propiciantes. Então, quais comandos que não foram dados ao cérebro? É preciso questionar isso. Né? E aí, sim, a partir daí sinalizar quais os comandos que faltou dar e quais os comandos que precisam dar também, de sobriedade. E a pessoa seguir. Faz um encerramento para a gente, assim, são as palavras finais aí, com 5 minutos para a gente ir encerrar. Engraçado, tá ligado aqui. Vocês acreditam que tá ligado? Opa, tá dando interferência aí no som. Voltou o som, imagina, do celular. Você tá no seu celular agora, tá tentando? Eu tô vendo que você entrou isso. Mas a imagem também não aparece. Não, mas eu vou continuar aqui. Tá. Eu acho que é isso, né? As considerações finais. Uma pena que foi interrompido por esse imprevisto aí, mas eu já começava mais no gás, né? Mas na vontade aí da continuidade. Então, dá um desapontamentozinho. Valeu muito a pena, né? Assim, eu acho que ficou bem claro, né, para todo mundo. Gente, está lá no chat, quem quiser fazer pergunta, ou por aqui mesmo, né? Ele está ouvindo. Eu acho que é legal isso também. Pode colocar lá ou aqui. A Lara está aí no suporte, vocês já devem ter visto. Ela deixou também o número, o contato dele, para quem quiser adquirir o livro dele, como ele falou no início, né? É bem legal os livros dele, né? Eu sou suspeita para falar, mas é muito bom. E aí também o Denilson já caiu também, ele estava aqui, né? Lá da Casa de Recuperação. Lá da Casa de Recuperação do Silvestre, né? Estava aqui também. Ele colocou lá no chat que ele estava presente. Deve ter caído. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode abrir o microfone, não precisa abrir a câmera, se não quiser, mas... Pois não, Rosélia. Nem seria uma pergunta, mas quem sabe assim, pedir para ele uma outra vez, como eu psicopedagogo, eu estou levando mais para o lado da aprendizagem escolar, acadêmica. Né? Porque ele falou muito dessa parte de... acho que deu alguma interferência aí. Silvestre, desliga o seu microfone ou abaixa o som, senão vai dar interferência com 2 aparelhos ligados, daí. Eu estou achando que agora eu consegui. Tenta ligar a câmera de um e o fone, eu às vezes faço isso. Eu acho que eu consegui agora. Não está aparecendo você. Agora sim. E aqui eu vou desligar hoje. Mas você está no som do outro, né? Botar nesse som aí. Você vai ter que colocar um fone em um deles. Não, perto não vai adiantar. Não, perto. Agora sim. Não, está dando microfonia. Tem que escolher um ou outro. Agora sim. Só se ele colocar fone. Acho que deu. Agora você colocou? Agora eu estou ouvindo bem. Tá tudo ok para vocês, gente? Tá tudo bem, estou ouvindo. Ok, a Rosélia estava falando. Vamos lá, parece que melhorou a microfonia. Tá, então, assim, não seria uma pergunta, mas quem sabe, em um outro momento, ele trazer para o meu lado. Agora eu vou puxar para o meu lado. A questão, assim, do aprendizado, como ele falou que é a parte neurológica toda, né, que dá um desastre. Eu fiquei pensando na questão escolar e acadêmica. A gente ouviu um pouquinho sobre esse lado do aprendizado, que hoje a gente está vendo adolescente usando, né? Lá, todo mundo fala assim, pô, vai para a universidade, é o medo dos pais hoje. Tá? Dentro da universidade, eles vão começar. Eles vão começar, vão conhecer. Então, esse é um medo hoje, muito dos pais que têm filhos que vão para a universidade.
Então, a gente falar um pouquinho o que acontece, né? Qual é o desastre para a aprendizagem? Se a gente pudesse, num outro momento, a gente tentar um público direcionado para isso. Olha lá, ele ficou Não sei sem se você som de ouviu. novo. É. Ele ficou Oi. sem som de novo. Ah, que bom, está funcionando agora. Agora sim, Silvestre. Você conseguiu ouvir bem a Rosélia? Então, a Roseli está perguntando sobre a questão do aprendizado, não é isso? Também, isso. A preocupação hoje dos pais, o que é? Ah, ele vai para uma universidade. Lá ele vai começar a conhecer, porque acha assim que é só na universidade que encontra droga. A gente sabe que hoje tem vários meios, né? Mas eu queria entender um pouquinho assim, ó, a gente levar, trazer esse assunto na questão do jovem usando, o que afeta, qual é o desastre que tem, né? Para o aprendizado deles. Se a gente pudesse fazer um outro momento esse assunto direcionado a esse tema, né? Da aprendizagem escolar. Né? Qual é o desastre que dá, o que afeta, como Eu é acho que isso é um neurológico, outro né? tema mesmo, né, Roseli? É um outro tema. Isso Mas que não era aproveita, pergunta. Silvestre, faz aí seu encerramento, por gentileza. Tá, não, eu acho que é isso. Eu acho que todos nós, profissionais e não profissionais, é importante a gente poder começar a entrar numa era voltado mais para a parte cerebral, né? Incluir na nossa rede de busca de conhecimento. Eu acho que essa é a frase-chave que eu queria deixar aqui. Né? Já que nós buscamos na psicologia, buscamos na espiritualidade, em outros campos sociológicos também, antropológicos, é preciso a gente poder conhecer. Tá? Isso a gente não vai estar invadindo a área de ninguém, mas é importante a gente conhecer um pouco cada dimensão que interfere na doença adictiva e que também é importante para o processo de recuperação. E a área cerebral, ela é muito importante. Né? Então, acho que... E para todos os profissionais, todas as pessoas. Né? Por quê? Porque, pelo menos, foi uma descoberta que eu fiz agora, que é uma descoberta, é um tema, é uma ciência nova, inclusive, sabe, gente? A neuroplasticidade. O seu campo de pesquisa, os cientistas que têm pesquisado, é algo muito novo. E, justamente por ser novo, é importante a gente averiguar, garimpar, né, para colaborar, para somar no processo da relação de ajuda em relação aos dependentes químicos. Muito bom. E eu peço desculpa por essa interrupção técnica, que eu não sei nem o que houve, não sei nem o que aconteceu. Mas... infelizmente acontece, Silvestre. Mas é muito interessante o que ele está trazendo, gente. Realmente é uma ciência nova, semi-nova, né? Eu acompanho bastante pessoas que estão ligadas à neuroplasticidade também. Já falei muito dela aqui, da doutora Sofia Bauer, né? Ela é uma cientista também que trabalha com essa área, e ela está falando o tempo inteiro sobre isso, dessa questão. Parece estranho, o cérebro é plástico, como assim, né? E é muito importante estudar, né? Não é que ele é plástico, né? Isso não tem nada de plástico, mas essa flexibilidade, essa flexibilidade que ele é ele tem. dinamizado, né? Ele é dinâmico. Sim. E é tão dinâmico tanto para o dependente químico que está na ativa, quanto em recuperação. Então, precisamos realmente estar atentos, né? Saber que ele é uma faca e que pode ser de 2 gumes, né? Depende do comando que você vai dar para ele, né? Uhum. Muito bom, Rosélia. Não sei se você ficou respondida, mas vamos chamar o Silvestre outra vez, aí ele não vai ter problemas técnicos, né, Silvestre? Aí fica uma segunda parte, né? Isso, ano que vem fica aí para a gente o gostinho da gente continuar. Isso, tá? fica o gostinho. Hoje foi a primeira parte, depois a segunda fica com gosto de quero mais. Isso mesmo. Gente, queremos agradecer aí a todos vocês, né? A Carla, quem eu estou vendo daqui? Rose, a Regina, a Maria, não sei o sobrenome, desculpa. Mas, assim, também o Denilson, que caiu, né? Agora há pouco ele estava aqui com a gente, que é da Casa de Recuperação. Agradecemos a presença de todos vocês. Alguém quer se manifestar, falar alguma coisa? Senão, a gente vai encerrar. Ok, obrigado, Lara Mel, pelo suporte técnico. Né?
Tudo bem, gente? Podemos encerrar, então? Mais uma vez, obrigado, Silvestre, por sua contribuição aqui. Né? Coração. Isso, gente, a gente está encerrando as lives desse ano. Em dezembro, fizemos uma live a cada mês. Procurem lá no nosso canal do YouTube. Ateliê Stop, Instituto Sleep, tem várias lives. Nós fizemos desde fevereiro até agora. O ano passado, na pandemia, fazemos semanalmente, quinzenalmente depois, e aí esse ano passamos para mensal, tá? Desejamos a todos vocês um Feliz Natal e um ano assim imenso, repleto de realizações, tá certo? Tudo de bom, estamos juntos aqui. Voltamos com as lives em fevereiro. Em janeiro a gente está de férias, né? E aí tudo indica que voltamos em fevereiro, tá certo? Abraço para vocês. Fica com Tchau, Deus. gente. Grande abraço. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.